Seu Jacó, qual que é o nome inteiro do senhor? Quando que o senhor nasceu? Onde o senhor nasceu? O meu nome completo me chamo José Roberto de Farias, conhecido como Jacó. Eu nasci em Alagoas, na cidade de Arapiraca. E qual que é a data? 17 de maio de 1964, ou seja, tenho 54 anos. Legal. E quando que o senhor veio para o sul aqui, para São Paulo? Eu vim muito novo para São Paulo, porque eu joguei no CRB de Maceió e fui para o América do Rio de Janeiro. E do América do Rio de Janeiro eu vim para o São Paulo em 83. Fiquei no São Paulo até 86. Foi um ano que o São Paulo foi campeão brasileiro. Inclusive derrotou o América, o clube que eu joguei, derrotou lá, foi para a final, não me lembro agora o outro clube. Mas essa aí foi o meu começo. Aí vim para São Paulo, tive esse tempo no São Paulo, tive uma passagem pelo Juventus, pelo São Bernardo também, de onde depois eu fui embora para Portugal, fiquei 10 anos morando em Portugal, sem falar também que joguei na Cabo Friense, do Rio de Janeiro, joguei também no Bom Sucesso, né? Além do América, que já tinha falado, e tive uma curta passagem pelo Flamengo. O senhor encerrou fora do Brasil? Eu encerrei a carreira aqui no Paulista de Jundiaí. Mas qual era a sua posição? Ponta esquerda, Ponta atacante. esquerda. Hoje em dia eles falam médio, ala, né? Eu era atacante, jogava pelo lado esquerdo. Antigamente falava ponta esquerda, ponta direita. Eu era extremo esquerdo, ou seja, ponta esquerda. Muito gol? Fazia muitos gols, mas também a função naquela época do atacante era mais preparar o homem de área, né? Que era o camisa 9, o camisa 10 que vinha chegando. Então era mais ou menos dentro disso aí que os nossos treinadores orientávamos para que fizesse mais assistência do que propriamente o gol, porque como antigamente jogava com pontas abertos, então não existia aquele trabalho de ir à linha de fundo, de cruzar e o centroavante, ou quem estava chegando de trás, concluir. E camisa 11? Camisa 11. Sempre camisa 11? Sempre camisa 11. Legal. E das camisas todas que o senhor vestiu aí, qual que era a mais bonita? Qual que o senhor gostou mais? Eu sempre achei a camisa do Palmeiras uma camisa bonita, apesar de não ter vestido ela. Fluminense também, do Rio de Janeiro. Mas a do o senhor vestiu? Mas a que eu vesti mesmo, que me encanta, é a camisa do Flamengo. Legal. Clube de Regatas do Flamengo. E por que Jacó? É engraçado, né? Às vezes as pessoas falam por que Jacó. Porque naquela época tinha o Jacozinho, que estava aparecendo lá no CSA. E como eu tinha acabado de chegar no São Paulo, tinha aquela onda de Jacozinho, então, naquela época nós fazíamos, o aquecimento era um treinamento com bola, 2 bobinhos no meio, e por incrível que pareça, eu estava no meio do bobinho, lá no São Paulo, e o Pita, eu ganhei a bola, né? Aí quem ganha a bola sai, como até hoje mesmo, né? Só que hoje não se usa muito isso. Eu ganhei a bola e eles contestaram porque eu não tinha pego a bola. O doutor Marco Aurélio falou, ele pegou a bola sim, então o Jacó sai. Não, o Jacó continua porque ele tomou uma caneta, eu não tinha tomado caneta. Aí eu fiquei puto e disse, não vou brincar mais, estou saindo, não quero mais sair de saber disso aí, não quero brincar mais. Aí o Pita falou, porque você é zangado e é baixinho, pronto, daqui para frente você vai chamar Jacó. Foi na época que o seu Carlos Miguel Dá foi presidente pela primeira vez. Naquela época vitoriosa, que o nosso treinador era o Cilinho. Era um time que o São Paulo tinha que dispensava comentário. Se o senhor quiser, eu posso até citar do 1 até o ponto esquerdo. Faça favor. Gilmar Rinaldi, Zé Teodoro, Fonseca, Zé Teodoro, Nelsinho, Gilmar Rinaldi, Zé Teodoro, Nelsinho, que é de Ferraz de Poá, zagueiro era Oscar e Dario Pereira, no meio campo era Pita, camisa 10, Silas, camisa 8, né? E completava o meio Miller, com a camisa número 7, que ele fazia aquele tipo ponta esquerda falso, né? Então, mas ele caía muito pelo lado direito e às vezes caía pelo lado esquerdo, porque ele era muito rápido. E
Na frente era o camisa 8, como já falei. O Bernardo também era um dos volantes, inclusive o Bernardo e o Márcio Araújo eram os volantes de São Paulo. Inclusive veio o Falcão na época, que nós estávamos lá, ele veio de Roma, e o seu Cirinho barrou o Falcão, colocando o Márcio Araújo e Bernardo Moreno, que jogou no Marília, como volante. E o ataque, centroavante, era o Careca, jogava também o Renato Pemucho, né? Lembra do Renato? E Sidney, que o Zé Sérgio já tinha ido embora para o Vasco, o Vasco da Gama. Então, era esse o time do São Paulo da época. O presidente, seu Carlos Miguel Aidar, o atual presidente era diretor de futebol da base, o Leco, e o dirigente, o gerente de futebol nosso, chamava-se Quimelo, Carlos Eduardo Quimelo, José Eduardo Quimelo. E o falecido Geraldo, que era o diretor da base, falecido Geraldo, que faleceu há 2 anos atrás. E o médico era o... O médico, doutor Marco Aurélio. Marco Aurélio Cunha. Isso. Depois virou gerente de futebol, depois... Eu tive um bom tempo aqui no São, inclusive treinávamos aqui na frente. Não existia Cutia. Cutia não existia. Era aqui ou a base no terrão lá no Morumbi, que antigamente era tudo terrão aqui lá. E aí o último time seu foi o Jundiaí, então? O meu último clube onde eu encerrei a minha carreira foi o Paulista de Jundiaí. Com quantos anos, Jacó? Eu parei com 31 anos. 31? Aí já não dava mais? Não dava mais porque eu já... Sabe, quando você pega assim, você ama o futebol, mas chega uma hora que você vai para um clube, vai para outro e não recebe, e você estabiliza a sua vida de uma determinada maneira, quer ficar um pouco mais com a família, porque é o seguinte, depois apareceu uma oportunidade para mim ir para o Taquaritinga. Jogar lá no Taquaritinga, que na época era A2. Tinha subido para a primeira, eu fui lá para o Taquaritinga. Aí fiquei umas 2, 3 semanas lá. Os caras me prometeram um apartamento, me colocaram, me botaram no hotel lá, eu não gostei muito do hotel, chovia, era uma lamaçal muito grande, as condições precárias, porque assim, quando você passa por vários lugares, você vê que você está parando a sua carreira, e você vê um clube em determinadas situações que, degradando, que não dá para você continuar, então eu achei melhor parar aos 31 anos. E aí depois, o que você imaginou fazer depois? Depois eu montei uma escolinha de futebol e fui convidado pelo antigo, meu patrão foi o Dr. Fernando César, que você já ouviu falar, o empresário do Rodrigo Fábio, do Zé Roberto, esses caras todos. Aí fui trabalhar com ele, fiquei 1 ano trabalhando com ele. Assim que eu tinha vindo da Europa e encerrei a carreira no Paulista. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Depois eu montei uma escolinha de futebol no Vigor, que é ali na ponta da Vila Guilherme, não sei se você ouviu falar. Sim. Fiquei lá por mais ou menos 6, 7 anos e recebi o convite de uma empresa, uma outra empresa para trabalhar, que foi a empresa que eu fiquei um bom tempo, que foi no grupo DIS, Grupo Som. Foi onde eu trabalhei, depois saí e fui para uma outra empresa chamada Montando, do Grupo Montando Transporte, que trabalha até hoje também com futebol. Aí depois, há 2 anos e meio atrás, eu recebi o convite do presidente do Santos Futebol Clube, o que saiu da gestão passada, o senhor Modesto Roma Júnior, o pai dele também foi presidente do Santos. E eu fiquei 1 ano, 2 anos e 2 meses. Aí entrou essa direção nova, o senhor Carlos Pérez. Mas no Santos, qual que era a sua função lá? Era observador técnico. Observador técnico? Era observador técnico. Aí você trabalhava com qual técnico? Eu era o observador técnico de todas as categorias, menos do profissional. Até o profissional B. Que o Santos, esse ano tem o 23, né, que era o profissional B. Então eu era o observador técnico desde o 11 ao 20, que é o juniores, né? E ao 23, que era o time B do Santos. Entendi. Trabalhava fazendo função. E o nosso diretor executivo era o Dagoberto Santos, que trabalhou no Atlético Paranaense, em vários lugares.
O nosso diretor da base era o Ronaldo Lima, que tinha trabalhado no Botafogo, na seleção brasileira. E o nosso presidente era o nosso querido amigo Modesto Roma Júnior, e o vice-presidente era o seu doutor Conforte, que é um dos grandes cirurgiões cardíacos que nós temos no nosso Brasil. Você saiu na transição de diretoria, então? Exatamente. Saí na transição da diretoria porque o seu Carlos Pérez, como qualquer presidente, entrou e querendo fazer uma reformulação e querendo levar também as pessoas da confiança dele, que está de direito, né? Você entra num clube, você é o presidente novo, você vai levar as pessoas que você acha de direito que tem que estar do teu lado, entendeu? Então aí teve essa reformulação toda, aí nessa reformulação saiu nomes como Clodoaldo, eu, Nenê Belarmino, Elano, uma afinidade de outros jogadores, como Juari, João Paulo, tudo pessoas conhecidas do meio do futebol, com passagem em grandes clubes, seleções brasileiras. Então, mas no futebol é assim, quem entra quer estar com aquelas suas pessoas de confiança, que eu acho o correto, né? Eu acho correto. E eu recebi o convite aqui de um grupo de investidores que estão aqui tocando Nacional, e eu aceitei e estou aqui, estamos trabalhando, fizemos esses 2 times na Copa Ouro, um time A e um time B, onde demos oportunidade a alguns garotos daqui da capital. Antes de a gente falar disso, você começou na Nacional quando? Eu comecei no Nacional mais ou menos em março, quando começou o Campeonato Paulista. Desse ano? Desse ano. E já você entrou como diretor de base mesmo? Entrei como... Para cuidar de todas as categorias? Entrei como coordenador da base. Coordenador da base. Não de todas as categorias, porque assim, o investidor que entrou aqui, que está no Nacional, que me trouxe, ele pegou o profissional e o 20. Então eu estava nesses 2 lugares, ajudando o profissional da melhor maneira possível, com o Paulinho, que é o nosso diretor executivo, e o Murilo. E depois houve algumas mudanças e ele fez com que eu ficasse diretamente só nos juniores. Então estou só nos juniores, aqui trabalhando nesse trabalho árduo, que você sabe que não é fácil, um clube que não abunda dinheiro, não tem dinheiro caindo do céu, como os outros clubes grandes, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, onde lá é tudo mais fácil e onde nós é tudo mais difícil, né? Então, lá eles podem pagar salário de 4, 5, 6, 10 mil reais a um jogador de juniores. Aqui a gente, no máximo que a gente pode pagar, e tem pago alguns, é o salário mínimo, né? Ou então no máximo, com os que têm um contrato profissional, R$1.100 reais. Então já não é tão ruim, porque graças a Deus o Nacional, ele tem uma boa estrutura, a gente está dando todas as condições, os investidores estão dando todas as condições, principalmente o grupo Elenco, né, que é o que se juntou às outras empresas que aqui estavam, então eles estão bancando todas essas situações dos juniores, né? Estiveram bancando até a Copa São Paulo, provavelmente. Então agora deixa eu te perguntar, como é que surgiu a ideia de fazer 2 times para a 8ª Copa Ouro da Associação Paulista de Futebol? Como é que surgiu a ideia? Surgiu a ideia que o nosso diretor executivo falou que era uma boa, porque daí a gente, daquele time B, a gente tirava alguns para o time A, para a Copa São Paulo e para o próprio Campeonato Paulista, né? Como foi. Então o que acontece? Alguns que jogou o Campeonato Paulista com a gente, muitos ficaram, outros também. Do time B, uns ou outros ficaram porque também tem idade para o ano que vem ele jogar no Nacional, porque é jogadores que são 2001. Nós tivemos esse cuidado de ter jogadores de 2001 que tem mais o quê? Mais 3 anos de juniores pela frente. Então foi esse a nossa filosofia implantada, e graças a Deus saiu alguns frutos, e também socialmente, né, falando, tirar as nossas crianças da rua, alguns adolescentes que não tinham o que fazer, pelo menos enquanto ele estava aqui no Nacional treinando de manhã, né, eles
têm uma ocupação na cabeça. E aqueles que treinam à tarde têm ocupação na cabeça de manhã estudar. E o que treina de manhã, estudar à tarde. Então o nosso jovem, ele já fica com a cabeça voltada para o estudo e para vir treinar, trabalhar, para ser um atleta profissional de futebol no futuro. Se todos os clubes de São Paulo, a entidade privada, o próprio governador e o próprio município ajudasse, nós não teríamos tanta diversidade de desgraças que tem hoje na vida, garotos jovens perdidos no mundo das drogas, fazendo coisas que não prestam, sequestrando, matando. Por quê? Porque os nossos jovens, os nossos governantes esqueceram do lado do jovem. E infelizmente ou felizmente o jovem é que os elege, entendeu? O garoto de 16 anos já pode votar, né? Mas aí vocês fizeram 2 times de 22 jogadores, é isso ou não? Exatamente, 2 times de 22 não, 2 times de 35 jogadores. Porque 21, 22 vão para os jogos e os outros ficam, porque não pode todo mundo, a regra só pode ter no banco 10 jogadores. Então, mas assim, eram 2 times, tá? Era o Nacional AC, Atlético Clube, Nacional, São Paulo Remo e Ferroviários. Isso. Né? Assim, os jogadores podiam jogar nos 2 times? Não. Você tinha Quem jogasse no A não podia jogar no B, e vice-versa. Mas então duas coisas totalmente separadas. É um mesmo clube, mas separado em afinidade de jogos. E era a mesma equipe técnica, tudo? Não. A outra equipe era o senhor Rubão, que é um ex-atleta do Nacional, que trabalha com a gente, que acabou de sair. Ele era o responsável do time B. E o time A era o Ricardo? O time A é o Ricardo. Entendi. E, bom, eu vi a campanha, né? Então, o time A, né, teve 2 vitórias, 4 derrotas. O time B, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, né? Quer dizer, jogaram 2 meses, né? O que vocês avaliaram aí da campanha da garotada aí? Como é que vocês acharam? Olha, nós entramos mais na Copa Ouro para fazer uma preparação para a Copa São Paulo, porque nós saímos na primeira fase do Campeonato Paulista e não tínhamos calendário nenhum. Então foi o único calendário que nós encontramos para movimentar o pessoal e não deixar parado, entendeu? Foi uma válvula de escape. Não foi assim um campeonato que nós almejamos entrar, foi mais para mobilizar, entendeu? Para não deixar o jogador todo dia trabalhando para sua preparação física, entendeu? Então, assim, desses 2 times, aí fundiu para fazer o time da Copa Paulista, Copa Júnior, né? Copa São Paulo Futebol Júnior desse ano. E foi bom porque saiu um ou outro. Porque no futebol é assim, hoje você garimpando jogadores, quem tem mais possibilidade de garimpar jogadores? Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, do que nós. Sim. Né? Então, como nós estamos na capital, e na capital é uma das maiores populações do Brasil e do mundo, então sempre você garimpa alguém, sempre você encontra alguém. Por quê? Porque aqui se concentra uma aglomeração de muita gente que vem de todos os estados. Né? Então, tem o filho do pedreiro, o filho do encanador, o filho do barbeiro, o filho do construtor, o filho do engenheiro. É uma aglomeração de pessoas, de gente, que o filho, se ele tem 3 filhos, um quer ser jogador de futebol. Se tem um filho, o cara está no sangue do brasileiro, enraizado o futebol. Então muitos deles vêm para os clubes tentar a sorte para ser jogador de futebol. Aí nessa quantidade você tira um ou outro com qualidade, entendeu? Mas você já tivemos um primeiro jogo da Copinha, né? O Nacional, e graças a Deus, ganhando do Santa Cruz de 1 a 0. Santa Cruz, que já é um grande avanço, porque infelizmente, acho que nos 2 últimos 3 anos, não sei, 2 últimos 3 anos, o Nacional não passava da primeira fase, não é? Então nós estamos quebrando esse enigma de que nós temos condições de passar esse ano, com fé em Deus. E vamos ser seguidamente outros anos, vamos fazer com que, eu estando aqui, ou quem quer que esteja, pegar essa filosofia de trabalho de vencedor, mesmo sem ter tantas condições, mas lá dentro mostrar que lá dentro são 11. Apesar das condições dadas pelos outros clubes, que você sabe que são grandes, mas lá dentro do campo
perante a Deus, perante as nossas próprias forças, nós somos iguais. Claro que eles têm mais condições, melhores trabalhos, melhores medicamentos, médico, acompanhamento alimentar, substância alimentar, tudo que envolve o futebol. Mas a gente está aí, graças a Deus, o primeiro jogo, jogamos com Santa Cruz, que é um clube reconhecidamente, mundialmente, e no próprio Brasil, clube que já revelou vários jogadores para a seleção brasileira, não é? Tipo Givanildo Oliveira, que foi meu treinador no CRB, te digo um outro também, o Enágio, que faleceu um tempo atrás também, seleção brasileira. Então vários outros clubes, o próprio Zé do Carmo, que jogou no Santa Cruz, seleção brasileira, que você deve conhecer, o próprio Ricardo Rocha, que jogou no Santa Cruz, seleção brasileira, e por aí as pessoas têm que ver que o Santa Cruz é um clube de ponta do futebol brasileiro, mas é um clube de ponta do futebol brasileiro, que infelizmente eles financeiramente não andam bem, mas tem uma camisa forte, tem um nome do Brasil, tem um trabalho de base muito bem feito, e é nisso que nós nos espelhamos, nas coisas boas, e tentar fazer o melhor em prol do nacional. Legal. Independente do resultado da copinha, tá? Assim, essa turminha de base assim continua pro ano todo, assim? Assim, meu amigo, o problema é que depende de quem vai ficar e os treinadores que vão ficar, porque às vezes entra um treinador e ele quer trazer jogadores que às vezes ele acha que é da confiança dele. E às vezes traz até jogadores piores do que os que estão. Isso aqui é uma coisa que eu não concordo muito, o cara sair de lá do Paulista de Jundiaí e vir treinar aqui o Nacional, com todo o respeito ao Paulista de Jundiaí, e trazer 10 jogadores de lá. Isso não existe. Isso não existe. Será que Jundiaí é maior do que São Paulo? Para você buscar matéria-prima? Aí depois você desmonta o trabalho anterior, né? Aí você desmonta um trabalho inteiro, aí quando ele vai fazer um outro trabalho de novo, às vezes por vaidade. Às vezes por vaidade, né? E futebol demora, né? E futebol demora. Então se você tem uma espinha dorsal, você tem que ir caminhando com ela. Você não pode chegar num clube e mandar todo mundo embora e ninguém serve para nada, e quem serve são esses. Nós temos um exemplo muito grande. Nós saímos do Santos, o Santos há 2 anos atrás, nos últimos 2 anos atrás, nós chegamos há 1 ano atrás em todas as finais, menos os juniores, em todas as outras finais chegamos com 5 equipes nas finais. Esse ano não chegou em nenhuma, nem passou da primeira fase, nenhuma das categorias, nem 11, nem 13, nem 15, nem 17, nem o 20 e nem o 23. Infelizmente. E o Santos é um clube que vive de vender atletas, né? Sim. Agora, se você olhar assim na base, pelas campanhas que vem fazendo, pelos jogadores que tem tido lá, que não tem tido uma progressão, não tem mostrado futebolisticamente, dentro de campo, a grandeza que é o Santos Futebol Clube, né? E tá aí os resultados, não apareceram, treinador mandado embora 15 dias antes de começar a Copa São Paulo, dirigente sendo afastado. Mas isso é problema do Santos, isso é um problema dele, não é um problema nosso, então cada um tem sua gestão. Eu não posso me espelhar o Nacional no Santos, que o Nacional perto do Santos a gente deixa um pouco a desejar em termos de jogadores revelados que o Brasil e o mundo inteiro sabe. Né? Você destaca algum jogador desses 2 times do ano passado? Você destaca algum jogador, algum garoto assim que está sendo aproveitado agora na Copa Júnior agora? No Nacional? Tem vários jogadores. Riquelme, De Paula, Xuxa, que é o zagueiro, o Paulinho também é um excelente zagueiro. Tá? Eu não posso dizer mais. O Rian, que é um menino que chegou agora há pouco tempo. Afinal, todos os meninos que foram escolhidos para essa Copa São Paulo, com aqueles que já estavam, são jogadores que você pode ter confiança sobre eles. Primeiro, porque a primeira Copa São Paulo de muitos deles, e outra coisa, são 2001, né? Nós temos, talvez nós sejamos o clube, não sei, posso estar enganado, o único que talvez tenha 9 jogadores de 2001, né? Que foi o último ano de juniores, de juvenil deles, que é o primeiro ano de juniores. Poucos clubes levam com a Copa São Paulo 9 jogadores novos, como sendo o primeiro ano. Entendi. Que podem trabalhar durante o ano inteiro até na Copinha do ano que vem. Com certeza. Tem 2001 ele tem essa,
tem mais 2 pela frente. Aliás, com essa tem 3. Tem essa e mais 2 pela frente. Então, é um trabalho que tem que se valorizar e que se tem que dar continuidade, entendeu? Porque os frutos já foram mostrados no segundo turno do Campeonato Paulista, que nós rodamos o primeiro turno, não fizemos nenhum ponto, depois mudamos alguma coisa, mudamos nossa filosofia de trabalho diferente e tal. No segundo turno nós já fizemos 14 pontos, se tivéssemos feito alguns pontinhos na primeira fase, teríamos passado a segunda fase do Paulista. E agora na Copa São Paulo, nós, graças a Deus, estreamos bem em casa, diante de um grande clube, vencendo de 1-0. Legal. Bom, talvez, acho que o mais perigoso é o Goiás mesmo, né? Eu acho que sim, pelo peso da camisa do Goiás e pela estrutura que o Goiás tem. Mas dentro de campo, é 11 contra 11. Eu confio nos meus jogadores. Eu confio plenamente nos meus jogadores que entram em campo, que tem mostrado que veste a camisa, estão com a gente, estão vestindo a camisa do Nacional com orgulho. E, nós vamos para dentro e nós vamos classificar. Legal. Se Deus quiser, nós vamos passar de fase. Só mais uma curiosidade, os dois times, né? O A e o B, eles usavam a mesma camisa? Ou tinham diferença de cada um? Não, usava a mesma camisa porque é o tradicional, né? Só que como nós não íamos jogar um contra o outro, sim, isso era impossível, porque da maneira que foi feita as tabelas, o regulamento não ia cruzar para aquela coisa. O A não favoreceu o B e o B não favoreceu o A, entendeu? Então, foi uma coisa bem pensada, bem programada. Mas é porque os dois saíram na oitava de final, né? Exato. Mas se fossem para quarta, para semi, teria o risco de jogar junto, não? Não. Não? Não teria. Talvez tivesse, sim. Nas semi, nas finais não. Entendi. Ia ser curioso, hein? Ia ser curioso. Legal. Ô Jacó, esse ano o Nacional faz 100 anos, né? Exatamente. O que você está projetando aí para o nosso time aí? Nós estamos projetando, durante essa Copa São Paulo, dar alegria ao Nacional de passar de fase. Que já é importante, é uma coisa importante para o clube. Somos sede, somos clube fundador, então isso já é um carinho muito importante. Então, diante das situações que depender de mim, nós vamos o mais longe possível nessa Copa São Paulo. Legal, muito bom. Obrigado, Jacó. Obrigado a você e o seu canal.